Legal. Não, tivemos muitas perguntas aqui, algumas o Marcos já foi, inclusive, parecia que estava coordenado, foi meio que respondendo ou dando um encaminhamento, mas acho que a primeira que eu gostaria de fazer, aí vocês panelistas acho que pode direcionar quem que responde, mas é a pergunta do Oswaldo, o Giussione. Ele fala assim, como que essa digitalização Tem forçada de que onde é está... o Oswaldo, O Collis? Oswaldo, ele não tem aqui de onde ele é, mas daqui a pouco ele fala no chat aí. Porque nós estamos no Brasil É, ainda, e é, Argentina também conosco. tem E o Estados Brasil e Unidos, tá? O América Latina. Piazotto também está com a gente. Então, a questão dele é assim, está acontecendo uma digitalização forçada, essa adoção acelerada, e como que o produtor e a agroindústria pode se beneficiar disso, né? E ele já indicando que tem uma mudança de mindset que vai vir junto com a Covid-19. Né? Então, que quem dos panelistas aqui quiser responder essa, e na sequência Fernando, eu passo a próxima. essa aqui é uma ótima questão, né? Acho que a gente está tendo uma experiência forçada, um encurtamento, né, de um planejamento que poderia estar a médio, longo prazo se tornando uma realidade, né, da gente conseguir interagir mais à distância. E eu acho que essa é um driver, uma diretriz que veio para ficar, né? A gente está acelerando o nosso processo de adotar essas ferramentas e as tecnologias que permitem que a gente consiga fazer, né, uma aula virtual, que a gente consiga fazer uma reunião presencial. E eu entendo que essa é uma mudança que ela fica como uma herança, né? Quando depois que isso tudo passar, a gente vai passar a se questionar bastante, né, sobre quais são ali as atividades que de fato vão demandar uma interação presencial. E é claro que essa é uma diretriz que vem também para moldar as relações comerciais, os modelos de negócios, eles passam a também a adotar, né, a interação à distância como um componente. E se a gente for trazer essa discussão e ampliar ela, eu acho que aí é o convite que eu faço para os meus colegas aqui, para os meus sócios também entrarem na discussão, e eu acho que o Matheus Consul pode aqui entrar muito numa questão que é a seguinte: a indústria de insumos, ela de alguma maneira já veio adotando uma série de iniciativas, né? Algumas delas claramente como uma plataforma para se fazer o atendimento aos clientes agricultores de uma forma a poder fazer um acesso de informação, uma geração de demanda, um posicionamento das suas soluções diretamente ao agricultor, mas também valorizando quem está na rede. Então, a rede de distribuidores, as cooperativas, o próprio esforço do time próprio, né? Ora mais claramente numa posição comercial, ora mais claramente numa posição técnica, né? De geração de demanda, de fazer a difusão de tecnologia. E quando a gente olha para o impacto que a Covid nos traz, é de acelerar tudo isso, né? E a grande pergunta que eu acho que todo mundo começa a se fazer é, poxa, então como é que a gente pode manter as relações saudáveis com as várias formas de se acessar ao mercado, seja de forma direta, seja da forma indireta por meio dos distribuidores, nas cooperativas. Bom, e agora a gente está tendo a intensificação, né, dado agora as restrições, são vários os depoimentos dos nossos clientes, né, no sentido de falar, puxa, a gente quer aqui atender ao nosso cliente que acabou de colher e agora está fazendo o plantio da safrinha, a gente está tendo que reconfigurar as nossas atividades, tem fazendas que, de fato, não permite que a gente leve o produto até a ponta. Como é que essa reconfiguração vai nos abrir também oportunidades? Eu queria aqui convidar o Matheus para fazer já um comentário nesse sentido. Obrigado, Fábio. Vamos lá. O Oswaldo escreveu ali, o Oswaldo é de Rio Verde, tá? Obrigado, Oswaldo, pela pergunta. Vou tentar ser sintético aqui, mas, sem dúvida, esse momento, como o Marcos falou, vai acabar acelerando a questão do uso de tecnologias. Só que a gente tende a olhar tecnologias como tecnologia de comunicação. Então, a gente aqui nas nossas análises e nos projetos classifica esses grupos de tecnologias digitais em 4 grupos, né?
tecnologias de comunicação, como, por exemplo, essa aceleração de comunicação online, usando aplicativos, usando WhatsApp, usando Zoom, Skype, etc. Sem dúvida, isso acelerou nos últimos dias e vai deixar um tail, vai deixar um tipo de comportamento que deve se perdurar mesmo após a passagem aí do processo da pandemia. É um tipo de tecnologia que a gente acredita que ela é implantada, as pessoas, as empresas passam a usar mais e isso fica. Não que ele não volte depois comunicação, atividades presenciais, mas ela deixa um legado que tende a permanecer. Entre eles, por exemplo, ensino à distância, né? A gente teve aqui vários, além das universidades, como o Marcos citou, quase todos os nossos programas de capacitação, nesses últimos 10 dias, migraram para ser online, porque não tem, por exemplo, capacidade ou possibilidade de fazer presencial. Então, comunicação é um tipo. O segundo tipo são tecnologias digitais para troca de informação. Isso também está acelerando bastante o uso de, seja na indústria, seja nos distribuidores e cooperativas e no nível produtor, o uso de ferramentas e plataformas para obter informação, porque os níveis de contato pessoal, visitas de vendedores, eventos, palestras técnicas, dias de campo, estão se reduzindo presencial. Então, o setor passa a trocar informações de um outro jeito, dentre eles plataformas, aplicativos, e isso vai também deixar um certo legado. Eu diria que esses dois tipos, o de comunicação, o de troca de informação, ele vem, ele muda um pouco dos hábitos e ele fica. Lógico que depois volta também a ter o tradicional, mas esse não desaparece. Tem outros tipos de tecnologias digitais que, a depender da extensão e do tempo de duração dessa pandemia e do isolamento social, pode ser mais acelerado ou menos. A primeira delas tem a ver com as tecnologias de operação, que envolve agricultura de precisão, que envolve controle de dados e uso de ferramentas de gestão, né, e de controles operacionais. Como, nesse período, a presença de equipes técnicas no campo, seja junto a distribuidores, seja junto ao produtor, já reduziu e poderá ser reduzida ainda mais, o uso de ferramentas para gerenciar a operação, seja custos, produtividade, operação de máquinas, agricultura de precisão, conforme mais longa for a extensão e o período da pandemia, mais deve acelerar a adoção pelos produtores e pelos elos da cadeia. Então, seria o terceiro tipo. Ela já vinha numa adoção crescente no Brasil, poderá ser acelerada se a gente tiver uma extensão maior do processo. E o quarto tipo aí de tecnologias digitais tem a ver com tecnologia de comercialização. E aí envolve marketplaces, e-commerces e a questão de e-procurements. Muito parecido com o anterior, tanto na relação indústria com distribuidores e cooperativas, quanto na relação distribuidores, cooperativas e indústrias com os produtores, quanto mais longa for o isolamento social e menor a presença de profissionais técnicos de vendas no campo, eu tive, inclusive, calls essa semana e a semana passada com distribuidores e com cooperativas sobre esse assunto. A gente acredita que isso vai acelerar o processo de o produtor começar, até por necessidade, fazer suas cotações e buscar alternativas de produtos, de compras, por meio de plataformas digitais de e-procurement ou de e-commerce ou marketplaces, né? Então, eu diria que, para resumir, tecnologias digitais de comunicação e informação já estão em pauta, já estão sendo adotadas e, porventura, não volta mais atrás. E depois continuamos normalmente com as formas tradicionais de interação e de troca de informação. As tecnologias digitais de operação e de comercialização, conforme mais longa for a extensão da pandemia, mais elas vão ser aceleradas e isso muda consideravelmente a natureza de trabalhos técnicos, de trabalhos comerciais no negócio agro e no negócio de insumos, tanto para comercialização de produção, para venda de hortifruti, para compra de insumos e assim por diante. Então, essa é a leitura que eu tenho feito aí desde nossas conversas mais recentes e projetos anteriores. Muito bom. Olha, temos mais uma pergunta aqui do nosso grupo. Temos tempo para a gente ir... Tá. Tem muita pergunta. Discussão. Perfeito. Tem muita pergunta boa. Infelizmente, a gente não vai conseguir passar por todas, né? Eu vou passar uma aqui para o Zé Carlos, o nosso Jota. É uma pergunta que veio pelo YouTube ali do Rogério Biasotto, que está nos Estados Unidos e está comentando que nos Estados Unidos
o produtor tem passe livre hoje para continuar transitando aí, para não parar as cadeias agrícolas, né? E a pergunta dele é como que está isso aqui no Brasil, né? Se a gente está tendo algum problema. Bom, obrigado aí, Cole. Piazotto, obrigado pela pergunta. Fazendo dois complementos que eu acho importante para todos que estão acompanhando essa webinar. Se eu pudesse colocar a principal transformação, as duas principais transformações que essa pandemia tem colocado, a primeira, com certeza, é a adoção da tecnologia. Mas tem uma segunda que eu não deixaria de lado, que é a identificação das lideranças. Hoje, quando a gente começa a perceber como que o agro teve um impacto nos últimos tempos, principalmente considerando que cada uma estava preparada de alguma forma, o que mais chama atenção, e aí, de certa maneira, cai direto aí com essa preocupação de abastecimento ou de trânsito livre que foi colocado pelo Piazotto, duas coisas antecedem a isso. A primeira, com toda certeza, é como que as empresas, olhando para o lado das empresas, como que elas estão estruturadas ou como que elas têm pensado toda essa parte, digamos, de gestão, principalmente na parte de risco. Porque quando a gente começa a pensar do lado das empresas e olha do lado do governo, o trânsito livre, de certa maneira, é algo que é imposto pelo governo, que ele pode limitar ou não o acesso, a partir de uma situação de quarentena, o trânsito de veículos ou o trânsito entre cidades ou rodovias, municípios, estados, né? E isso pelo parte do governo, como o governo se preparou para isso. Por outro lado, eu também levo para o lado, digamos, das empresas, porque hoje a pandemia, de certa maneira, tem colocado que muitas empresas acabaram ficando, digamos, suspensa no excesso de confiança. E hoje, por exemplo, quando a gente começa a pensar aí na gestão de risco, tanto o governo quanto a iniciativa privada, os dois lados estão tendo que reaprender essa gestão de risco. Tanto que a gente pode dizer que alguns países, ou até mesmo aqui no Brasil, alguns estados, algumas empresas têm uma gestão de risco muito mais apurada, que vai fazer passar por esse momento de uma maneira menos, digamos, com menos percalço, com menos problema. Assim como você tem governos que têm uma estrutura de risco, uma gestão de controle de risco muito mais adequada, como esse caso, por exemplo, que é citado de trânsito nos Estados Unidos, aqui no Brasil. Infelizmente, se eu for fazer a separação entre setor público e setor privado, eu diria que, assim como tem empresas no setor privado que tem uma gestão de risco, tem uma liderança muito mais apurada, e nesse momento, por mais percalço que tenha, ela vai conseguir superar com muito mais facilidade do que outras empresas que não têm esse cuidado. A mesma coisa com relação aos governos. A gente percebe que há alguns governos no mundo inteiro, né, cada qual aí das suas especificidades, alguns estão muito mais alinhados para uma gestão de risco do que outros. Então, infelizmente, nessa parte de trânsito, a gente percebe que, não entrando para o lado político, mas a gente tem um momento em que a preocupação está muito mais em se expor, menos do que trazer alguma determinada solução. Por isso que eu costumo dizer, geralmente eu tenho falado isso com as empresas, aqui na Marquestrate, nos projetos que eu tenho oportunidade de coordenar, a maior preocupação que nós temos que ter nesse momento, com toda certeza, é primeiro identificar como que está o processo de liderança e o nosso modelo de negócio para poder fazer uso das tecnologias de uma maneira em que a gente considere as nossas oportunidades e as nossas potencialidades, menos esperando aquilo que, de repente, o setor institucional, o governo, possa vir fazer ou não. Então, eu acho que essa grande diferença, Cole, é que nós temos. Nós temos países e empresas, cada uma com gestão de risco completamente diferentes. Assim como tem empresas que têm uma gestão de risco muito mais estruturada para passar esse momento, a mesma coisa ocorre com o lado dos governos. E aí você tem, como o caso que o Piazotto citou, nos Estados Unidos, um trânsito livre em algumas situações, porque é o abastecimento, não adianta a gente fazer uma quarentena sem considerar o trânsito de alimentos, então você tem uma gestão, uma preocupação com o país, que de repente pode não se aplicar em outro, como é o caso aqui no Brasil, que ainda a gente tem esse cuidado de saber o que deve estar transacionando ou não, principalmente no momento de pandemia. Muito obrigado, Zé Carlos. Gostaria de agradecer a todos que estão colocando as perguntas, né? E pessoas de todas as regiões do Brasil, da Argentina, o Piazotto, que está lá nos Estados Unidos. Mas eu gostaria de fazer só uma pequena nota, que nós estamos aqui com a presença do pessoal do Agro Roraima, né? A nossa futura fronteira, a nova fronteira do Brasil, né? O Brasil,
do Hemisfério Norte está conosco aí, participando também. Então, um grande abraço a todos e vamos dar sequência. Marcos, por favor, a gente pode... Sei que temos muitas perguntas, mas vamos dar uma olhadinha para o lado direito da sua apresentação e ver quais são os seus pensamentos e os pontos que você ressalta do pessoal dos setores e dos agentes que podem ter maiores desafios neste momento. Por favor. Obrigado, Beto, a todos aí que já perguntaram, os participantes. Eu acho que o melhor era parar aqui, né, a apresentação, não ler essa parte aí do devem perder para ficar mais uma possibilidade de autoajuda, né? Mas, lamentavelmente, não é isso, né? Talvez até o lado da direita, ele é muito maior do que o lado da esquerda, para muita tristeza, né? Não precisa nem citar a questão humanitária, da saúde, das pessoas, né, que nós estamos perdendo e, principalmente, as dores que isso traz e a questão da cabeça das pessoas que estão em casa agora com dificuldades também, um ponto, assim, um dano para a saúde mundial impressionante, né? E, assim, quando você olha que quantitativamente, né, quer dizer, está certo que isso não deve ser analisado, mas está nas televisões 23 horas e 30 minutos por dia, uma população do mundo de 7 bilhões e 500 milhões de pessoas, né? E hoje, efetivamente, infectados, testados, tem uma cidade de Ribeirão Preto, no mundo inteiro, né? Então, é impressionante hoje como essas coisas que são seríssimas, mas elas ganham uma magnitude impressionante em escala mundial por conta das novas mídias sociais e quase que da infotoxicação, né, que é o volume de matérias que não são verdadeiras e, enfim, é mais um aprendizado aí para a sociedade, né? Mas o triste, então, é que deixa pessoas, lamentavelmente, pelo caminho na questão de saúde e deixa muita gente pelo caminho também na questão econômica. Nós tínhamos a perspectiva do PIB mundial crescer ao redor de 3%, essa semana já saiu uma projeção, se não me engano, do Banco Mundial, para vir para menos 5%. Então, são praticamente 8 pontos de diferença, né? O brasileiro, que era de 2,5 a 3, já estão falando em menos 0,5, menos 1, né? Vai depender, logicamente, do que está escrito em laranja lá embaixo da tela, né? A gente pode, daqui 1 mês e meio, estar voltando aqui e ver, puxa, foi bem menos do que o que a gente esperava. Tomara. O comércio global, isso também é um desastre, ele cai de 5% a 30%, né? Então, vejam quantos transportadores de mercadorias, agentes portuários, enfim, toda a cadeia de serviços que vai perder com a queda do comércio global. Crise de confiança e fuga de capitais, também é uma perda do Brasil. Aquela leitura que o governo vinha imprimindo, né, de menos Estado na economia, uma economia mais liberal, com amplo processo de privatizações, essa agenda, pelo menos para esse ano, ela fica mais complicada e nós vamos ter que conviver com maior presença do Estado, outra vez, né? Resta torcer para que isso seja feito de uma maneira eficiente e temporária. Porque eu não descarto também o Estado ter que assumir alguns serviços, porque as empresas vão quebrar e depois voltar a privatizá-las, né? Como alguns que estão listados aí. Quer dizer, se isso aí continua por um tempo longo, como é que as companhias aéreas vão aguentar? O Estado provavelmente vai ter que intervir, quase que comprar e depois revender, em virtude desse fluxo ter caído quase que a zero, né? Então, essa é um retrocesso para quem, como eu, acredita numa menor participação do Estado na economia, nas áreas que não são essenciais, né? Então, isso nós vamos ter um freio. O setor de serviços é uma judiação, todo mundo está acompanhando, né? O que acontece com restaurantes, com eventos, né? Com o turismo, com outros tipos de prestadores de serviços que tomaram um nocaute.
e aguentam pouco tempo, né? Tem um estudo aí de uma multinacional que, por exemplo, o setor de restaurantes aguenta 18 dias só sem faturamento até quebrar. Então, por isso que essa questão do tempo da parada é uma questão importante para ser avaliada, né? E medir bem a questão dos riscos que nós temos hoje de devagarzinho e voltando aí algumas atividades. O setor de indústria também perde, porque as pessoas ficam com medo, então elas postergam tudo o que elas podem postergar, que elas iriam comprar. Então, o que não é essencial, né, que você ia trocar carro, trocar telefone, uma série de coisas, equipamentos de casa, né, você não vai trocar, porque você não sabe, as pessoas ficam com medo, elas se retraem, né? E para nós do agro, a sorte é que a comida é a última coisa a ser cortada, né? Então, de certa maneira, você passa por essas pancadas aí menos vulnerável que o setor de serviços e o setor industrial. Então, aqueles países cujo componente do PIB do setor de serviços for maior, vão ter os maiores tombos esse ano. Eu fico imaginando o que vai acontecer com os Estados Unidos, onde serviços é uma parte muito importante da economia americana, né?